Há décadas, a Igreja Católica vem sendo alvo de uma ação orquestrada pela KGB com o objetivo de combater a Igreja a partir de dentro dela, infiltrando agentes comunistas disfarçados de padres no clero. Essa ação, na verdade, uma heresia materialista que propõe uma visão de mundo contrária aos ensinamentos da Igreja, mas que se disfarça com o uso de um vocabulário aparentemente cristão, tem o nome de Teologia da Libertação. A motivação para tal ação é simples. A Igreja Católica é a principal força antagônica ao marxismo, ou seja, com a Igreja Católica em pé, é impossível o marxismo prosperar. Foi por isso que eles se infiltraram na Igreja. Foi por isso que surgiu este postema chamado Teologia da Libertação. Saber identificar as táticas do inimigo, conhecer as suas linhas de ação, identificar comportamentos, mapear alguns nomes ligados à Teologia da Libertação, sejam estes membros do clero ou leigos, é de suma importância para que você possa lutar o bom combate e ajudar a expurgar de uma vez por todas estes parasitas do corpo da Igreja Católica. Assista esse vídeo até o final e esteja mais preparado para a próxima batalha, que provavelmente será travada na sua paróquia. Um dos grandes problemas que há várias décadas aflige a Igreja Católica é uma heresia muito séria conhecida como Teologia da Libertação, uma heresia materialista que propõe uma visão de mundo contrária aos ensinamentos da Igreja, mas que se disfarça com o uso de um vocabulário aparentemente cristão. De origem comunista, a Teologia da Libertação é, em resumo, resultado de uma operação soviética de inteligência por meio da KGB com o objetivo de combater a Igreja a partir de dentro dela, infiltrando agentes comunistas disfarçados de padres no clero. E por quê? Porque a Igreja Católica é a principal força antagônica ao marxismo, ou seja, com a Igreja Católica em pé, é impossível o marxismo prosperar. Foi por isso que eles se infiltraram na Igreja. Foi por isso que surgiu este postema chamado Teologia da Libertação. E esta heresia foi um dos muitos aspectos assumidos pelo modernismo, que o Papa Pio X descreveu como a síntese de todas as heresias. Segundo o modernismo, não existe verdade absoluta. Toda verdade é apenas uma opinião pessoal, que pode e deve mudar com o tempo. Assim, para os modernistas, os ensinamentos da Igreja deixados por Nosso Senhor Jesus Cristo podem e devem ser substituídos por algo mais, entre aspas, moderno. Na América Latina, esse modernismo ganhou o nome de Teologia da Libertação, sendo nome enganoso desde a sua concepção, pois teologia significa conhecimento, estudo de Deus, mas a Teologia da Libertação é uma heresia que se aplica apenas à organização social humana. Da mesma forma, seus simpatizantes usam a palavra libertação para significar algo diametralmente oposto ao conceito cristão de libertação. A Teologia da Libertação apresenta muitas inconsistências, todas baseadas na negação das ações sobrenaturais de Deus. Neste contexto, o termo sobrenatural é um termo teológico que significa além da natureza humana e é ensinado pela Igreja, que é justamente pela ação sobrenatural de Deus, pela graça de Deus, que podemos evitar o pecado e alcançar a santidade. Também é ensinado pela Igreja que no final dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, e só então haverá um paraíso na terra. No entanto, a Teologia da Libertação prega um conceito inspirado no teórico comunista Karl Marx,
segundo o qual somente quando a riqueza é tirada dos ricos pelos pobres e distribuída, existe um paraíso, criando assim uma sociedade sem classes. O mecanismo dessa revolução seria, como sempre, a luta de classes, ou seja, os pobres se rebelam contra sua pobreza, tomam o poder e garantem uma distribuição igualitária de toda a riqueza material. Para os marxistas e, portanto, para a teologia da libertação, o único mal que existe é o acúmulo de riqueza, que na visão deles é inerentemente ruim. De forma análoga, eles veem qualquer hierarquia como um pecado contra o que eles acreditam ser a igualdade que existe entre as pessoas. Assim, a teologia da libertação defende que é realmente importante pregar contra os ricos entre os pobres para criar uma sociedade igualitária. Para eles, a hierarquia da igreja é na verdade um roubo do poder dado ao povo por bispos e padres. Apesar do discurso, para os adeptos da teologia da libertação, a doutrina da igreja não interessa, assim como não interessa o céu. O que interessa é a organização de movimentos populares para lutar por reivindicações puramente materiais, como terras, aumentos salariais, etc. A Revolução Comunista é o que norteia o belo discurso dos hipócritas, sejam estes membros do clero ou leigos, que militam a favor da teologia da libertação. Essa gente está dentro da Igreja Católica, mas são inimigos velados da mesma. O seu único objetivo é minar os seus fundamentos e destruir a Igreja de Cristo, pois, como já dito anteriormente, segundo palavras de Antônio Gramsci, teórico e ativista político marxista, a Igreja Católica é a principal força antagônica ao marxismo. Consciente disso, comece a observar se na sua paróquia o padre ou até mesmo os leigos atuantes, aqueles que às vezes se comportam como donos da paróquia, que ditam as regras e se juntam em grupos que mais parecem patotas, têm um discurso que fala muito no social e deixa de lado os pecados, relativizando até mesmo a existência do inferno. Se isso for observado, você terá fortes indícios de que na sua paróquia existe forte influência da teologia da libertação. Caso você queira saber mais sobre a podre história da penetração da teologia da libertação na Igreja Católica Apostólica Romana, recomenda-se assistir o vídeo Eles Estão no Meio de Nós, de Bernardo P. Custer, cujo link está aqui no card acima. O vídeo é forte e serve como um alerta de que há uma guerra em curso e você precisa saber identificar os seus inimigos a fim de não dar as costas para eles. É importante também que você saiba quais são as principais diferenças entre os ensinamentos cristãos e os conceitos da ideologia da teologia da libertação. Pecado original. Sabemos, segundo a doutrina cristã, que o ser humano está inclinado a praticar o mal em decorrência do pecado original. Por ser mais fácil fazer o mal do que o bem, o vício deve ser combatido e a virtude deve ser encorajada. Para a teologia da libertação, a natureza humana é inerentemente boa, mas as organizações sociais opressoras são ruins e devem ser combatidas. A graça de Deus. Pelos ensinamentos da doutrina cristã, sabemos que é pela graça de Deus, infundida e aumentada pelos sacramentos, que podemos fazer o bem. Para a teologia da libertação, a graça de Deus é apenas uma expressão e os sacramentos apenas símbolos, onde a Eucaristia é símbolo da partilha do pão material e o batismo é símbolo do compromisso com a causa da Revolução Comunista, por exemplo. Libertação. Pela doutrina cristã, sabemos que somos sempre chamados à santidade, ou seja, à renúncia ao pecado, e que só gozaremos a plenitude no céu após a nossa morte, e na terra após a nossa ressurreição. Para a teologia da libertação, a libertação significa a obtenção de condições materiais adequadas como terra, casa própria e sistemas sanitários, por exemplo, através de reivindicações políticas. Propriedade particular.
A doutrina cristã nos ensina que a propriedade particular é uma coisa boa e querida por Deus. Perigoso é o apego aos bens materiais, mas ser rico não é pecaminoso. Para a teologia da libertação, a propriedade particular é uma abominação, o único pecado existente. O apego aos bens materiais como terra, casa e bens, porém, é visto por eles como uma virtude. Para eles, o objetivo do homem é lutar por bens materiais. Hierarquia da Igreja. Pelos ensinamentos da doutrina cristã, sabemos que a hierarquia da Igreja é instituída e mantida por Deus. Para a teologia da libertação, a existência da hierarquia é sinal de um roubo de poder que deveria pertencer ao povo. É por isso que nas dioceses, ainda em poder da teologia da libertação, não são incentivadas as vocações sacerdotais e as paróquias são substituídas por comunidades dirigidas por leigos. Conhecer a verdade leva à santidade. Pela doutrina cristã, sabemos que é essencial conhecer e seguir a verdade para podermos chegar à santidade. Para a teologia da libertação, qualquer pessoa que lute contra a opressão, ou seja, que participe da subversão comunista, é um modelo a ser seguido, ao passo que, por exemplo, um santo que tenha se dedicado apenas à oração é um exemplo do que se deve ser evitado. É por esta razão que pessoas como Ernesto Che Guevara, Fidel Castro e outros comunistas de destaque são considerados por eles como modelos a serem seguidos, enquanto Santa Teresinha do Menino Jesus é para eles um exemplo de vida inútil. Oração. Pela doutrina cristã, sabemos que a oração é de suma importância e a alma, por ser imortal, deve ser dada mais atenção do que ao corpo, evitando-se sempre o pecado e buscando-se sempre a virtude. Para a teologia da libertação, a alma não importa. A oração é vista apenas como uma preparação para a ação política, e o pecado pessoal não existe. Não há problema em roubar, mentir, cometer adultério e até matar. Para os seus adeptos, o único pecado seria o pecado social, ou seja, ter bens materiais em quantidade maior que outras pessoas. Assim, para a teologia da libertação, todo pobre é santo e todo rico é bandido. Devemos, portanto, ter plena consciência de que, desde o Concílio Vaticano II, há uma guerra sendo travada nas entranhas da Igreja Católica e que durante muito tempo, principalmente na América Latina, o discurso sedutor da teologia da libertação arrebanhou muitos seguidores e fez grandes estragos na Igreja de Cristo. Hoje em dia não é incomum ouvir discursos políticos durante as homilias, geralmente voltados à ideologia de esquerda. Os membros do clero que assim o fazem procuram retirar a santidade da Igreja. Você já ouviu falar ou leu em um livreto o Evangelho segundo Mateus? Se sim, saiba que o referido material é obra de adeptos da teologia da libertação, pois o correto seria o Evangelho segundo São Mateus. Afinal de contas, São Mateus é santo da Igreja Católica, autor do Evangelho de Mateus e um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Mas para um defensor da teologia da libertação, São Mateus é apenas uma pessoa qualquer, por isso não tem a sua santidade reconhecida e é chamado simplesmente de Mateus. E provavelmente você já deve ter ouvido o uso destes termos durante uma missa. Portanto, é preciso evitar ao máximo a leitura de livros e folhetos escritos por adeptos da teologia da libertação. Mas para isso, é claro, você precisa saber reconhecer tais textos e até mesmo algumas imagens e iconografias. A sutileza dos teólogos da libertação para pescar as pessoas é tanta que isso foi confessado pelo Frei Beto em 2019, quando em um evento ele fala o seguinte: se você quiser levar as pessoas para a teologia da libertação, não comece falando sobre a teologia da libertação, porque as pessoas vão se assustar. Não fale dos livros do Boff. Chame para rezar o terço. Outro caso a ser lembrado é o do arcebispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll, que instituiu a pastoral LGBT e da diversidade na diocese. Em 2016, no Grito dos Excluídos, que acontece todo ano e que é sempre um movimento sindicalista,
Dom Joaquim Moll estava discursando a favor dos oprimidos e contra o suposto golpe, pois é essa a narrativa da esquerda a respeito do impeachment constitucional da presidente Dilma Rousseff que estava em curso. E o estava fazendo de cima de um carro da CUT, ou seja, um bispo fazendo discurso político em cima de um caminhão de uma central sindical. Essa igreja da qual as pessoas têm uma péssima imagem e de certa forma até abandonaram, não é a Igreja Católica, e sim o resultado do que esse tipo de gente fez com ela. Como dizia o cardeal Newman, muita gente que critica a Igreja Católica critica uma deturpação ou a destruição que foi feita dela, e não de fato o que ela é. Por isso é tão importante que você tome a sua decisão e defina a sua posição no campo de batalha, pois, como já foi dito, há uma guerra em curso e você vai precisar se posicionar ou ao lado da Igreja de Cristo ou ao lado dos apóstatas da teologia da libertação. A decisão é sua, mas você será cobrado pela decisão tomada. A teologia da libertação, com seus apóstolos, demorou décadas para se infiltrar, para tramar estratégias e direcionar o seu discurso. Mas com simples denúncias, os próprios fiéis que estão presentes nas paróquias, sem precisar de artimanhas e de fraudes, se tornaram os grandes vigilantes da igreja. Isso é o mais interessante, porque houve um despertar do povo de Deus e a resistência começou para valer. Dentro das paróquias, dentro da igreja, há um desejo de que o caminho correto seja trilhado pelo padre, aplicando a doutrina da igreja, onde ele vai deixar de lado o âmbito unidimensional materialista e dar um horizonte espiritual muito maior para os fiéis. E se ele não o fizer, que o padre seja cobrado por isso. É importante lutar o bom combate, a fim de expurgar de uma vez por todas o parasita da teologia da libertação do corpo da Igreja Católica. E neste sentido, a vigilância, a ação e a oração sempre serão as nossas melhores armas. Fiquem com Deus.